Então, começando aqui, eu vou recomendar que vocês, caso alguém não fique até o final, pelo menos assista o restante o restante da gravação que eu vou disponibilizar no YouTube, tá? O que eu vou selecionar hoje aqui são alguns exercícios da lista. Alguns deles vão cair na avaliação de amanhã e eu vou resolver eles aqui. Beleza? Bom, começando então, eu selecionei essa questão aqui que é de impulso. Ela se refere a impulso. E eu vou resolver ela e eu vou mostrar o caminho para se resolver ela, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem esses exercícios que eu vou colocar aqui. Essa questão da Universidade Federal de Pernambuco, um vestibular antigo deles, que são questões muito parecidas com as que caem nos outros exames vestibulares, né? Que são além do Enem e que caem também muito parecido no Enem também. Então, uma bola de tênis de massa 50 gramas se move com velocidade de 72 km por hora e atinge a raquete. Então, eu tenho a raquete aqui, né? E aí, em relação à raquete, né? Eu tenho uma bola, né? Se aproximando da raquete com velocidade de 72 km por hora. E aí, a gente costuma colocar na física que quando eu tenho algo se aproximando, geralmente a gente põe como se fosse valores negativos, né? Porque geralmente a gente o ponto de referência é sempre aqui na origem, né? E aí quando a gente imagina que algo está vindo até você, geralmente a gente imagina que está vindo da direita para a esquerda. E a gente lê isso aqui, ó, como um sinal negativo. Então, velocidade de aproximação segundo o meu sistema de referência x aqui, né? Então, a minha raquete está aqui na posição igual a zero. Beleza? E aí, como essa velocidade é contrária ao eixo de referência, que é o eixo x, a gente põe como velocidade negativa. Então, a gente coloca aqui que essa velocidade aqui colocar aqui como está na horizontal, a gente tem que colocar esse vetor unitário i. Como ele está se aproximando, eu ponho menos 72 km por hora na direção horizontal. O exercício ele declara que logo após a raquete atingir a bola retorna pelo mesmo caminho. Então atingiu a bola, né? A bola retorna pelo mesmo caminho, mas com velocidade posterior de igual a mais 72 km por hora. Correto? E aí o exercício. Então eu estou descrevendo o exercício, né? Uma bola de tênis de massa 50 gramas se move com velocidade de 72 km por hora e atinge a raquete. Então essa velocidade é de aproximação e eu indiquei a vocês que é uma velocidade negativa. E retorna na mesma direção, só que com sentido contrário, né? Com o mesmo valor de velocidade, que é mais 72 km por hora. Suponha que a força exercida na raquete, que a força exercida pela raquete sobre a bola, varie de acordo com o tempo, segundo esse gráfico aqui. Então, quando a bola está em contato com a raquete vai aumentando sua força de contato, empurrando a bola. Essa força vai aumentando até que atinge um pico, que a gente chama de FA aqui. E aí, a partir desse pico, essa força vai diminuindo
a bola vai se distanciando da raquete até que após 0,10 segundos o contato, a bola deixa de ter contato com a raquete e ela segue seu caminho por inércia. Tá? E o exercício pede a intensidade dessa força A, que é FA. Como a gente calcula ela? A gente faz o seguinte, antes de qualquer coisa, a gente precisa retransformar esses valores aqui em unidades de sistema internacional. Elas são unidades recorrentes, são subvalores do sistema internacional, mas elas não são os valores usuais. A gente precisa transformar isso. Então, para transformar grama para quilograma, eu vou lembrar o seguinte, que 10 ao cubo gramas é igual a 1 quilograma, ou 10 elevado a menos 3 quilogramas, ou grama é igual a 10 vezes 10, a grama é igual a 10 elevado a menos 3 vezes quilograma. Então, no lugar da grama, eu coloco 10 elevado a menos 3 quilograma. Logo, 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Deixa assim, 50 vezes 10 a menos 3. No lugar do quilômetro por hora, eu tenho que lembrar que quando eu percorro uma velocidade de 1 metro por segundo, se eu fizer isso em 1 hora, eu vou percorrer 3,6 quilômetros. Ou seja, 1 dividido por 3,6 metros por segundo é igual a 1 quilômetro por hora. E aí, no lugar do quilômetro por hora, eu vou substituir 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Quando eu efetuo essa substituição, vai ficar 72 dividido por 3,6 metros por segundo. Eu efetuo essa divisão e eu vou conseguir esse valor aqui, ó, menos 20 metros por segundo na direção horizontal e mais 20 metros por segundo na direção horizontal. Então é só efetuar o cálculo aqui, só para você ter certeza, né, que a gente chega no resultado que eu declarei. Então são esses os valores aqui que eu vou substituir no teorema do impulso. Então existem duas maneiras de se calcular o teorema do impulso, né? Ou eu calculo assim, a área abaixo do gráfico F, força vezes o tempo, né? Vezes, sei lá, um vetor qualquer aqui, né? Ou eu calculo assim, ó. Eu uso, então, essa ideia aqui, ó. Que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Obrigado pelo comparecimento aí, quem chegou. Mas não precisa dar presente, não. É importante só que você compareça para estudar, tá bom? Gente, só reforçando aqui, a TV eu acho que está com o som ligado. Se tiver incomodando, vocês me avisem que eu abaixo mais o volume, tá? Nem tô ouvindo, Tá, professor. beleza. Bom, eu vou usar as duas... para encontrar a força... para eu encontrar... Ou pode ser assim também, se a força for constante, né? Caso F seja constante. Caso força F seja variável. Aqui eu tenho o caso de uma força variável. Tá? Aqui eu tenho o caso de uma força variável. Então a gente vai usar essa situação aqui para outro mais para frente, ainda resolvendo essa questão. Por enquanto eu vou atacar o problema
partindo dessa forma de calcular a variação da quantidade de movimento, ou o impulso, né? Então, já que é assim, eu vou fazer, então, o momento final menos o momento inicial. O momento final é igual à massa da bola vezes a velocidade dela, e o momento inicial é a massa da bola vezes a velocidade da bola no início, antes de sofrer o impulso, né? Pois bem, como esses vetores todos estão na mesma direção, que eu assumi que é a direção horizontal, então eu posso substituir essas expressões aqui de vetores por uma expressão mais simples aqui. Só para não ficar tão carregado, e eu sei que isso aqui agora é uma equação escalar, tá? Então essa aqui é uma equação vetorial. E quando eu tenho uma equação vetorial na mesma direção, ela é equivalente a uma equação escalar. Então eu posso fazer isso. Avançando então, então a variação do momento, o impulso é a massa da partícula, que vale 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, né? Vezes a velocidade, que vale 20 metros por segundo. Menos a massa, que vale 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes menos 20 metros por segundo. Sabendo que essa quantidade da frente está na mesma direção dessa quantidade do lado direito, tá bom? Então eu posso fazer essa igualdade aqui sem representar vetor, porque eu sei que está tudo na horizontal. E aí, ó, eu quero que vocês reparem o seguinte, ó, esse negativo com esse negativo vira positivo. E aí esse produto da frente, da esquerda, é igual a esse produto da direita. Então eu posso somar essas duas quantidades. Então fica assim, ó. 2 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 3 vezes esse 20, mas esse 20 eu vou expressar assim, ó. 2 vezes 10, aí vem essas unidades de medida aqui, ó. Quilograma, metro por segundo. Ok? É isso? Deixa eu ver. Deixa eu pensar se eu tô certo aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, ó, não, esse 50 eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o 50 em 5 vezes 10. Aí fica melhor. Fica melhor. Tá faltando mais coisa aqui. Tem que dar... Ah, tá. Aí fica assim agora. 2 vezes 5, 10 vezes 10 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 vezes quilograma metro por segundo. Aí tem um 10 vezes 3, ó. 10 vezes 10 vezes 10. Isso é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 3 vezes esse 2 vezes quilograma metro por segundo. Professor, mas e o 10? Oi? Ah, você cortou ali no caso? Cortei onde? Não, que ali tem um 2 vezes 10 quilogramas por metro por segundo. Aqui, ó.
esse 10 junta com esse para virar 10 ao cubo. Beleza? Quando eu tenho um produto de duas bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, ó, 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 é... 10 ao quadrado. 10 vezes 10, mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Aí esse 2 sobrou. Então, esse 10 com esse 10 com esse 10 virou 10 ao cubo. Depois vem 10 a menos 3. Depois vem o 2 que sobrou e a unidade de medida aqui. Beleza. Na prova vai ter questão desse jeito? Fácil, professor? Ou vai ser aquela difícil com uns números mó? Não, vai ter questão fácil. Mas para ficar fácil tem que fazer. Para ficar fácil, tá bom? Então esse aqui é o resultado do impulso. Mas não é o impulso que a gente está procurando. A gente está procurando outra coisa. A gente está procurando a força máxima lá do gráfico, né? Ah, não. Essa força máxima aqui. Essa força de contato máxima. Bom, então eu vou pedir para que vocês recordem que em um certo momento eu falei que eu ia atacar o problema com duas abordagens, né? Essa aqui seria a primeira abordagem e essa aqui seria a segunda abordagem. Como eu estou procurando a força máxima de contato, né? Eu vou usar esse princípio aqui, ó. Que o impulso ele também pode ser escrito como a área abaixo do gráfico da força versus o tempo. Né? Então, se eu tenho um gráfico em que a força varia em relação ao tempo, se eu calcular essa área aqui abaixo do gráfico, aqui, ó, isso está declarado no livro. Eu não cheguei a falar em aula, mas eu estou falando aqui, né? Já é o suficiente. E no livro também. Se eu calcular a área desse gráfico aqui que eu estou destacando em azul, esse triângulo, a área desse triângulo e a área desse triângulo aqui, eu calculo também o mesmo valor do impulso lá, que é sendo igual a 2. Eu encontro a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou calcular a área desse gráfico aqui. Força versus o tempo. Quando eu faço isso, eu estou calculando também o mesmo valor do impulso lá, né, que eu já encontrei que vale 2. Aqui, por que eu vou seguir esse caminho? Porque eu vou encontrar o seguinte, ó. Para calcular a área desse triângulo, eu tenho que pegar a base dele, multiplicar pela altura que vale FA e dividir por 2. Então a base dele vale 0,05 menos 0 vezes a força A, que é a força que a gente está pedindo, dividido por 2, que é a área desse gráfico aqui, que eu vou destacar como 1. E esse aqui eu vou destacar como 2. Faça a mesma coisa para esse gráfico, que a base dele vale de menos 0,05 até 0,10. Então eu vou fazer assim, ó, 0,10 menos 0,05 vezes a altura desse triângulo, né, a altura dele aqui, FA, força A, dividido por 2. Se vocês repararem aqui, essa diferença aqui, 0,05 menos 0, é a mesma coisa que 0,1 menos 0,05. Essas diferenças são iguais e resulta em 0,05. Né? Então é 2 vezes 0,05 vezes a força máxima que eu estou caçando, dividido por 2. Beleza? 2 dividido por 2 igual a 1. Sobra que o impulso vale 0,05 da força máxima que a gente está pedindo. Antes de fazer qualquer coisa aqui,
Eu vou transformar isso aqui em notação científica, que vai facilitar o cálculo depois, tá? É a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes força A. E aí, se eu substituo esse resultado pentagrama no jogo da velha, então entra resultado pentagrama no jogo da velha, eu vou ter 2 igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a força total. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Para isolar a força máxima, falei força total, mas é máxima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar ambos os lados da equação por 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a 2. Correto? Aí vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a 2 igual a 2 vezes 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a 2. Aí esse 5 simplifica com esse 5. Esse 10 elevado a menos 2 ele simplifica com esse 10 a 2. Sobra a força máxima do lado esquerdo. E do outro lado vai sobrar 2 dividido por 5 vezes 10 elevado a 2. Como isso aqui é força, a gente encontrou Newton. Se você fizer 2 dividido por 5, você vai encontrar esse resultado aqui, ó, 0,4 vezes 10 elevado ao quadrado. 0,4 vezes 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 40 newtons. Então essa é a força com que a raquete empurrou a bola. Essa é a força. Tá resolvido. Eu vou agora pular para a próxima questão. Deixa eu ver qual que eu vou imaginar resolver aqui. Deixa eu pensar em outra aqui. Eu vou salvar esse aqui porque eu tenho certeza que se eu abrir outra folha eu vou perder material aqui. Deixa eu ver quantidade de movimento. Que talvez aí seja útil para mim isso aqui. Vou começar um novo agora. Deixa eu selecionar outra questão aqui. Vamos ver se eu consigo resolver ela aqui. Eu vou trazer um ponto aqui que eu não cheguei a falar sobre isso. Vou trazer aqui pro... Isso aqui é conteúdo que vai ser útil para a prova e ele vai cair na prova, tá?
que é conservação do momento. Conservação da quantidade de movimento. Deixa eu trazer ele para cá. Aqui. Eu cheguei até a comentar isso em sala de aula como sendo o equivalente à terceira lei de Newton, que é a conservação da quantidade de movimento, e também equivalente, que está relacionado também com a segunda lei de Newton. Bom, lembra que eu falei para vocês que lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma relação, né, do impulso, né, com a variação da quantidade de movimento também, né? E eu disse que a quantidade de movimento total, ela é, por exemplo, que existe um princípio de conservação do momento, e que essa abordagem aqui é só uma abordagem para descrever problemas físicos, que é equivalente a eu fazer esse tipo de declaração aqui, ó. A força, se eu tenho força vezes o intervalo de tempo, se eu tenho a força aqui vezes o intervalo de tempo, isso produz um impulso, e produz também uma variação na quantidade de movimento, e essa quantidade de movimento também é conservável, eu tenho algo equivalente aqui do outro lado. Né? E eu tenho, daqui eu retiro o princípio de conservação. Da energia. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu tiro essa ideia do princípio de conservação de momento e como que isso me ajuda a descrever problemas de física, resolver problemas de física, descrever problemas, né? Trajetórias, energias, etc. Se eu tenho por exemplo, em sala de aula eu fiz uma declaração bem drástica, para vocês entenderem que tudo que acontece, por exemplo, imagina que eu tenho um sistema de partículas, né? Então eu tenho um conjunto de partículas, né? E esse conjunto de partículas ele está completamente isolado do exterior. Então esse aqui é as bordas, né, de uma sala. E aí essa sala tem partículas indo e vindo para lá e para cá, que se dane, tomando posições aleatórias, seja porque tem um campo gravitacional aqui, e esse campo gravitacional fica aqui dentro desse recinto. E esse recinto está isolado do restante do universo. Tá? Ou então você pode pensar que as bordas desse sistema aqui seja o próprio universo, né? E todos esses pontinhos que tem aqui dentro dessas bordas do próprio universo seja o próprio universo, né? As estrelas, poeira, energia que ficam indo e vindo e trocando de várias vezes de forma. Então basicamente é isso, tá? Se eu tenho uma situação que eu tenho um recinto e dentro desse recinto tenho partículas que estão submetidas a um campo de força e esse recinto está isolado do restante do universo, então é um sistema isolado.
Então, a partir dessa descrição desse sistema, eu tenho o princípio da conservação da energia. O que significa isso? Que não há troca de energia, não existe troca de energia do recinto para fora do meio ambiente. Essa troca não existe. Tá? É isso que eu estou declarando. E, além disso, também não há troca de partículas, tá? E também, se esse recinto for isolado, se aplica a ele o princípio da conservação do momento, ou o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, olha só o que ele está declarando aqui. Ó. Considere um sistema de corpos isolado de forças externas. Então, não existe troca de força com a parte externa, não existe troca de partícula, não existe troca de energia. Por esse sistema ser isolado de forças... se eu tomo esse sistema como um sistema isolado, ele descreve duas coisas que esse sistema ele tem que ter para ele ser isolado. Não atua... Tá, tudo bem. Não atuam forças externas sobre esse sistema, podendo haver forças internas. Aqui dentro tem força, tá? Mas fora não tem. As partículas trocam forças entre si aqui por ação e reação, ou seja, por campo gravitacional ou campo eletrostático, magnético, que seja. Aqui ele está fazendo, ele está descrevendo que assim, até existe uma troca de energia e troca de forças com o sistema aqui dentro do recinto com a parte de fora. Mas a gente tem que considerar como se fosse desprezível. É como se eu considerasse, por exemplo, uma criança brincando dentro de um parque de diversões e e isso é um sistema. E esse sistema esteja dentro de um recinto que eu vou chamar de uma caixa de isopor, né? Então eu posso considerar que não há troca de energia com a parte externa com a parte interna. Tá? É mais ou menos isso. Mas como não existe caixa de isopor perfeita, eu posso considerar que essas trocas de energia sejam desprezíveis. Tá? Então, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante dessas forças é nula. Vocês concordam com isso? Significa que se aqui fora do universo eu tenho um sistema de referência absoluto, ou seja, um plano cartesiano aqui xy, então a posição desse recinto aqui não varia em relação a esse sistema de referência. Ou se varia com velocidade constante. Tá? Mas para efeito prático, para ficar de melhor visualização, você imagina que esse recinto todo não varia de posição em relação ao sistema de referência. Ele não tem velocidade. Ou se tem velocidade, é uma velocidade constante. Qual o significado disso? Que a soma de todas as forças sobre esse recinto é igual a zero. Assim, o impulso total sobre o recinto isolado de forças externas é igual a zero. Isso aqui é o princípio de conservação do momento. Por consequência, a variação do momento do recinto é igual a zero. Mais uma consequência, o momento final de um sistema isolado tem que ser igual ao momento de um instante anterior. Tá, mas em que situações isso se aplica? Deixa eu escolher uma questão aqui que fala sobre isso.
questão aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Ui. Professor, o Boaro falou da variação igual a zero numa videoaula dele lá. Essa variação que ele está falando igual a zero é esse momento total do sistema. Bom, basicamente ele está declarando o seguinte. Essas partículas aqui, elas estão se chocando, se colidindo por qualquer motivo que seja. E o momento total desse sistema em um instante de tempo zero tem que ser igual ao momento total desse mesmo sistema em um instante posterior. E aí o que significa isso? Que eu tenho que somar o momento de todas essas partículas no instante inicial, e a soma do momento de todas essas partículas em um instante posterior tem que ser igual. É isso que ele está declarando. E que essa variação de momento de um sistema isolado é igual a zero. E isso se aplica a todos os sistemas físicos isolados. Isso aqui, essa declaração do princípio de conservação do momento é equivalente ao princípio de conservação de energia. Tá? São coisas equivalentes. São declarações equivalentes. Mas abordagens distintas para descrever problemas, para descrever uma gama maior de problemas. Eu vou trazer aqui uma questão que utiliza desse princípio aqui, tá? Ele está na lista. E aí a gente resolve ele assim, ó. Então a gente tem... aqui está o recinto, tá? E aí eu vou descrever dentro desse recinto um sistema isolado. Um passageiro de 90 kg, poderia muito bem ser eu, no banco da frente de um carro se move a velocidade de 30 km por hora. Então eu tenho aqui um carro. Vou fazer bem simples aqui mesmo. E aí o passageiro está aqui com velocidade inicial de 30 km por hora. Então, o carro que tem... deixa eu ver. O carro cuja massa é de 810... Eita. Eu acho que ele está considerando... essa massa que ele está considerando, será que é da pessoa e do carro mesmo? E a somada com o carro? Então, bora lá. O carro cuja massa é de 810 kg colide com um poste. Então, essa aqui é a situação inicial. Professor, eu acho que é só do carro ali. Não faz sentido ser da pessoa. Depois, não, que tem que considerar... É só do carro mesmo. Porque ele dá da pessoa, né? Então, aqui eu vou colocar carro. E aqui eu vou colocar da pessoa. Então, na hora de considerar o momento do carro da pessoa, vai ter que somar essas massas aqui. Então, o poste, ele tem a velocidade inicial do poste é igual a zero. Beleza? Por consequência, a massa do poste... Então, em vez de colocar... Vou colocar, em vez de colocar P de pessoa, vou colocar de H de homem, tá? E aqui eu vou colocar, esse C vai representar o carro, C de carro, H do passageiro e P de poste, tá? Isso aqui vai ser, vou ter que considerar também. Colide com poste parando bruscamente. A velocidade com qual o passageiro será projetado para frente, caso não esteja utilizando o cinto de segurança, será de aproximadamente
E aí ele pergunta, então, qual que vai ser a velocidade que a pessoa vai ser lançada para frente. Bom, deixa eu ver. Eu acho que o momento do poste não vai ser necessário. Deixa eu pensar aqui. Então, o carro atinge aqui, né? Para, né? Bateu. E a pessoa sai. Eu acho que até dei um exemplo desse, um exemplo mórbido desse em sala de aula, que é a velocidade da pessoa. Também é 30 km por hora. Né? Então, a velocidade da pessoa, eu não sei quanto que é. Então, bateu aqui. Então, aqui é um instante inicial. Instante anterior, né? Que eu vou indicar pelo anterior. Representado pela letra 0. E instante posterior, sem representação. Posterior. Sem representação. Não, aqui não vou precisar indicar nada, não. Então, aqui está o poste. Bom, aqui eu vou levar em consideração o princípio de conservação do momento também. Então, o momento anterior, que eu vou representar pelo índice subíndice 0, é 0, não é O não, não é letra O não, é letra 0. Letra 0, é número 0. O instante anterior tem que ser igual ao instante, o momento do instante anterior tem que ser igual ao momento do instante posterior. Correto? Só que esse momento aqui, ó, é o momento do sistema. Então, só que esse momento aqui anterior é a massa do passageiro, que eu vou chamar por mh, e a massa do carro, que eu vou chamar de mc, vezes essa velocidade inicial, tanto faz eu colocar h o carro, né? E aqui, esse momento anterior tem que ser igual ao momento posterior. No momento posterior, eu vou ter a velocidade, a massa do homem, vezes a velocidade com que ele vai ser lançado, mais a massa do carro, vezes a velocidade dele, que é igual a 0, né? Porque ele fala que para bruscamente. Então, essa expressão aqui é desse lado da igualdade, e essa expressão aqui é desse lado da igualdade. Deixa eu só conferir aqui com o gabarito. É isso mesmo. Então, essa expressão aqui vai ser 0, esse pedaço da expressão vai ser igual a 0. E aí vai sobrar, então, massa do passageiro mais massa do carro, vezes a velocidade inicial, massa do passageiro, vezes a velocidade de lançamento do passageiro. E é exatamente esse valor que a gente quer saber, né? Essa velocidade de lançamento da pessoa. Então, velocidade do passageiro é igual a massa do passageiro mais massa do carro, dividido pela massa do passageiro, vezes a velocidade inicial. Bom, como isso aqui está dado em quilômetro por hora, não tem problema, eu posso colocar quilômetro por hora. E essa fração aqui, ela é uma fração adimensional, né? Porque eu tenho quilograma em cima e quilograma embaixo. Quilograma por quilograma vai dar um valor adimensional. Então a gente fica assim, ó.
velocidade de lançamento do sujeito após a colisão é igual a massa do sujeito, igual a 90, a massa do carro, que é igual a 810, dividido por 90 vezes 30. Olha que chocante a velocidade com que a pessoa é lançada para frente. 90 mais 810 dá 900. 900 dividido por 90 dá 10. 10 vezes 30 dá 300 km por hora. Eita, a pessoa lançada então, se o carro está com 30 km por hora, e ela, se o carro está viajando com 30 km por hora, e ele para bruscamente, a pessoa é lançada na frente com 300 km por hora. Chocante, né? Por isso que tem que usar o cinto. Por isso que estão pedindo que todos os carros tenham por isso que os carros, eles têm que ter, eles têm que ser tipo como se fossem amortecidos, eles têm que amortecer esse impacto. Se o carro amortecer esse impacto, a pessoa é lançada para frente com muito menos velocidade do que isso, tá? Então, em vez de essa energia do impacto ir toda para a velocidade, se o carro ele é projetado para que ele absorva a energia do impacto e aí diminua essa velocidade de lançamento da pessoa. Tá? É por isso que na prática não são 300 km por hora, mas se fosse um carro todo durão, sim. A pessoa seria lançada para frente com 300 km por hora. Bom, aí o item correto é item B, 300 km por hora. Deixa eu pegar... Já foi 47 minutos de gravação. Eu vou tirar só uns 5 minutos para fazer pausa, que eu vou pegar uma aguinha para mim. Aí se vocês quiserem fazer também a pausa, tá liberado para vocês também. Eu vou resolver mais 2 exercícios de física, tá bom? Tem que selecionar aqui qual que eu vou escolher ainda. Tá, tudo bem. Liberado. Já voltei.
Oi, gente, voltei. Alô, alô. Eu vou selecionar uma questão aqui. Eu não resolvi ela ainda. E eu acho ela um pouco desafiadora. É capaz de eu acabar me embananando um pouco com ela, mas eu prometo que eu vou dar um jeito de resolver ela, tá? E aí, nem que eu consiga fazer sozinho e eu coloque ela resolvida na internet. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Bom, vamos ver como que eu vou resolver ela então. 8 esferas estão suspensas, sendo 4 de massa 150 gramas e 4 de massa 50 gramas. Por fios flexíveis, inextensíveis e de massas desprezíveis, conforme mostra a figura. Se uma esfera de massa m for deslocada de sua posição e solta, ela colidirá frontalmente com um grupo de esferas estacionadas. Considere o choque entre as esferas perfeitamente elástico. O número n de esferas de massa m que se moverão Então você tem que identificar quantas dessas esferas vão se movimentar depois desse choque aqui. Isso aqui já fala sobre o conteúdo de colisão, né? E o conteúdo de colisão, ele fala, ele trata muito sobre conservação de energia cinética e a conservação também de quantidade de movimento, tá? Então, quando eu tenho um choque perfeitamente elástico, eu tenho essa situação aqui, ó. Beleza? Quando eu tenho um choque perfeitamente elástico, e esse é o caso do choque perfeitamente elástico, então veja só, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma situação de um corpo A e um corpo B. Imagina, você pode imaginar que isso aqui como se fosse colisão entre duas bolas de bilhar, tá? Aqui antes da colisão, quem tem velocidade é apenas a esfera A, a partícula A. E a partícula B ela está parada. Mas poderia ser uma situação que, em um choque perfeitamente elástico, essa velocidade de B fosse uma outra direção qualquer, tivesse módulo, direção e sentido. Mas aqui ele está indicando como zero. Mas é um exemplo. Então, a quantidade de movimento antes da colisão tem que se indicar que é a quantidade de movimento da partícula A, né? E a quantidade de movimento da partícula B. Mas como o B está parado, essa expressão, esse pedaço da expressão não existe. Então, antes da colisão, né? Antes da colisão, vou colocar aqui quantidade de movimento inicial, é só dada pela massa da partícula que está em movimento e vezes a velocidade da partícula que está em movimento. Após a colisão, em um choque perfeitamente elástico, eu tenho após a colisão, aqui ele está como depois, né, depois da colisão, eu tenho aqui a quantidade de movimento, é a velocidade da partícula, né? Aqui é a velocidade inicial, né? Que é a velocidade, que a quantidade de movimento após a colisão, é o momento da partícula A após a colisão, que eu vou chamar de MAVA, e o momento da partícula B, que eu vou chamar de MBVB. Né? Ambos vão sumir. E essa quantidade de movimento aqui tem que ser igual a essa quantidade de movimento aqui, que está declarada aqui. Ó.
Além disso, tem o princípio de conservação Então, esse aqui é o princípio de conservação do momento. Além disso, a energia cinética... Eu vou colocar aqui como K. A energia cinética antes da colisão, que é só dada pela massa, pela parcela da energia cinética do corpo A, porque o corpo B está parado, é representada por essa parcela aqui, né? E aqui a energia cinética após a colisão é representada por essas duas parcelas aqui, que é a massa da partícula A vezes a velocidade da partícula A após a colisão, dividido por 2, mais a massa da partícula B, vezes a velocidade da partícula B após a colisão elevado ao quadrado, dividido por 2. E essa energia cinética, ela também se conserva, tá? A energia cinética do sistema também se conserva, tá? Porque aqui a gente não está considerando que ambas as situações têm a mesma energia potencial, né? E pelo princípio de conservação da energia, a energia cinética anterior tem que ser igual à energia cinética posterior, que está declarado aqui, ó, mas de outra maneira, ok? Então a gente tem que levar em consideração esses princípios aqui para poder resolver essa questão. Perfeito? Como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou usar a abordagem do princípio de conservação do momento. Então, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, eu vou usar, deixa eu ver aqui, o momento inicial tem que ser igual ao momento final, né? Ou o momento antes da colisão tem que ser igual ao momento após a colisão. Só que é o momento do sistema, né? Não é o momento das partículas. Antes da colisão, o momento do sistema antes da colisão é simplesmente a massa da primeira esfera, né, vezes a velocidade inicial da primeira esfera. Vou chamar V0 aqui. O que ele declara mais aqui? Deixa eu ver. Tá, deixa eu pensar aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Tá, quando essa esfera bater aqui, esse Mzão bater aqui, ela vai transferir o momento para esse sistema aqui, ó, para esse pedaço do sistema aqui, né? Quando ele transferir esse momento, uma certa quantidade de bolinhas vão subir aqui. A gente tem que pensar, então, essa quantidade de bolinhas vezes Mzinho vezes uma velocidade que eu vou chamar de V, Vzinho, V pequeno. Bom, por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer essa igualdade, né? Nzinho vezes Mzinho vezes V. Porque esse Mzão aqui, ó, eu não sei se vocês repararam, mas o exercício declarou que Mzão vale 150 gramas. E Mzinho vale 50 gramas. Logo, Mzão dividido por Mzinho é igual a 3, correto? Não é isso? Mzão é igual a 3 vezes Mzinho. Porque, olha só, 3 vezes 50 dá 150. Né? Então, eu posso colocar esse Mzinho aqui, porque cada Mzão desse aqui pode ser considerado como se fosse 3 Mzinhos. Então, tem 3 Mzinhos aqui, 3 Mzinhos aqui e 3 Mzinhos aqui.
E de todos esses mzinhos que estão desse lado direito, uma certa quantidade de mzinhos vai subir. E essa quantidade é esse nzinho que eu estou caçando. Beleza? Então eu posso fazer esse tipo de igualdade. Facilita pra gente essa informação aqui, ó. Né? Ok, então avançando aqui. Se mzão é igual a 3 vezes mzinho, então eu posso substituir mzão, no lugar de mzão, colocar 3 vezes mzinho. Então, mzinho elimina com mzinho. 3 vezes v0 igual a n vezes v. Essa informação aqui eu vou guardar, vou chamar de jogo da velha. Não tenho muito mais o que fazer aqui. Né? Eu poderia reescrever essa expressão sendo assim também. Ó. Nzinho igual a 3 vezes v0 dividido por v. Aí eu vou colocar aqui jogo da velha. Isso. Agora, deixa eu pensar aqui. Agora a gente... tá, então a gente usou o princípio de conservação da quantidade de movimento. Agora a gente vai usar o princípio de conservação da energia mecânica. Como a gente está considerando que a energia potencial aqui ela não varia, que o sistema todo está na mesma altura em relação ao campo gravitacional, vixe, não pode ter... Ah, é um funkzinho que tá tocando lá. Então eu vou considerar que a energia cinética do sistema ela continua a mesma. A energia cinética do sistema antes da colisão é mzão, né? Mzão vezes V0 elevado ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética do sistema após a colisão é aquele Nzinho vezes Mzinho, né? Que é a quantidade de bolinhas que vai se movimentar, vezes essa velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Tá. Esse 2 aqui elimina com esse 2. Né? Porque tá 2 dividindo, passo para o outro lado multiplicando, aí vai ficar 2 dividido por 2. Mzão eu vou substituir por 3 vezes Mzinho. Vzão V0 ao quadrado igual a N Mzinho V ao quadrado. Mzinho elimina com Mzinho. Logo, 3 vezes V0 elevado ao quadrado é igual a N vezes V ao quadrado. Deixa eu ver, essa expressão é a que eu estou procurando? Deixa eu parar para pensar aqui. Eu vou isolar o Nzinho aqui. Então vai ficar assim, ó. Nzinho igual a 3 vezes V0 dividido por V, tudo isso elevado ao quadrado. Então esse aqui eu vou chamar de pentagrama, equação pentagrama. Correto? Ora, deixa eu pensar aqui. Como que eu vou envolver V0 com... Como que eu vou envolver a equação pentagrama com a equação jogo da velha? Vou igualar uma a outra, né? Então vou fazer uma igual a outra. Né? Onde que eu encontrei aqui a equação jogo da velha? Aqui, né? Então, aqui está a abordagem do princípio de conservação da energia mecânica.
vai ficar aqui 3 vezes V0 dividido por V elevado ao quadrado. Quanto que é o jogo da velha aqui? 3 vezes V0 dividido por V. Bom, daqui a gente tira o seguinte. Que esse 3 elimina com esse 3. Correto? Aí vai ficar V0 ao quadrado dividido por V ao quadrado igual a V0 dividido por V. Daí, olha como que fica. Esse V ao quadrado está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e esse V0 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ó. Essa igualdade aqui pode ser reescrita assim. Ó. Aí esse elimina com esse elimina com esse, e aí eu tenho que V0 igual a V. Ah, então eu posso chegar ou nessa equação, ou eu posso chegar nessa equação pentagrama, ou eu posso chegar nessa equação jogo da velha. No lugar de V0 eu coloco V, e no lugar de V eu deixo V mesmo. Um elimina o outro. E aí eu tenho que o número de bolinhas aqui do lado direito que vai subir é o número 3. Então 3 bolinhas dessas vão subir. Beleza? Ah, consegui fazer. Eu tenho também a colisão inelástica, mas eu não vou... A colisão inelástica, um pedaço da energia se perde na colisão, tá? Um pedaço da energia se perde na colisão. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, eu sei que eu prometi resolver 4 questões, mas eu acho que eu vou ficar na terceira mesmo. Acho que tá bom. Deixa eu ver se consigo resolver essa aqui. Tá, eu vou resolver essa aqui. Um corpo X de massa 2 kg. Então eu já vou colocar as informações aqui. Massa 2 kg. E velocidade igual a 20 metros por segundo. Choca-se com corpo Y de massa 3 kg e velocidade. Eu vou colocar aqui velocidade inicial já. E velocidade de 15 metros por segundo. Né? Então eu tenho aqui o sistema isolado, né? A gente tem que considerar que o sistema está isolado. E aí, o corpo X
tem velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então ele está se aproximando do corpo Y. E o corpo Y tem velocidade inicial de 15 metros por segundo. Né? Pode ser a direção, ele não declara que direção é essa, mas aí eu coloquei uma direção qualquer aqui que a gente pode considerar como se fosse direção horizontal, não tem problema também. Após o choque, os corpos passaram a se mover juntos com velocidade em metros por segundo igual a. Então, após o choque, eles se grudam. Então, é um choque perfeitamente inelástico que a gente declara. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui em algum lugar. É o choque perfeitamente inelástico. Como tem essa situação? E assim, ó. Então eu tenho aqui essa situação, né? Um corpo A e um corpo B que ele agrega coisas, né? Ele é tipo Jabba the Hutt. Você joga as coisas nele, ele só absorve. Como se fosse um tipo de buraco negro pegajoso, né? Então, ele dá uma situação aqui que eu tenho um corpo A com velocidade inicial e um corpo B que não tem velocidade. Ele está parado em relação ao sistema de referência, que a gente está considerando ambos os corpos. Então, a quantidade de movimento desse sistema, né, antes da colisão, é dado só pela quantidade de movimento do corpo A, porque o corpo D está parado, então a quantidade de movimento do corpo B é igual a zero. E a velocidade cinética antes da colisão, a velocidade mecânica, né, porque a gente está considerando que a energia potencial aqui não varia. Então, a energia cinética do sistema antes da colisão é simplesmente dada pela parcela da energia cinética do corpo A. Após a colisão, eles se agregam, eles se grudam, né? E aí eles assumem uma outra velocidade. A quantidade de movimento após essa colisão tem que ser dada pela massa das duas partículas, vezes a velocidade que ambas vão assumir. E a energia cinética após essa colisão é dada por esse grude aqui, né? Na massa A com B. Que eu tenho que somar essas duas massas vezes a velocidade que essas partículas assumem, elevado ao quadrado, dividido por 2. Em ambas as situações, a quantidade de movimento ela se mantém, ela é conservada, só que há aqui uma dissipação de energia. No máximo, a energia cinética após a colisão ela é igual à energia cinética antes da colisão. Mas a tendência é que essa energia cinética antes da colisão seja maior do que a energia cinética após a colisão. Tá? No máximo. Aqui ele está só colocando igual, mas idealmente eu posso considerar que essa energia cinética também pode ser igual. Tá? Mas na prática, né, a energia cinética após a colisão é menor. Por que é menor? Porque quando gruda aqui, quando gruda aqui, o sistema aqui ele deixa de ser isolado. Energia na forma de radiação e som é irradiada no ambiente. Então o ambiente, nas bordas desse ambiente, ele fica mais quente, porque a energia cinética se transformou em energia de radiação, energia eletromagnética, e deixa o ambiente um pouquinho mais quente. E é por isso que quando eu tenho um choque de duas coisas, essas duas coisas grudam, na fronteira entre um corpo e outro, eu tenho uma temperatura alta. Tá? Esse atrito entre essas duas partículas que cria essa temperatura. Bom, quando eu tenho uma situação dessa aqui, eu não vou chegar a usar aqui a abordagem do princípio de conservação de energia ou dissipação de energia. Eu vou usar só o princípio de conservação da quantidade de movimento, que eu acho que é o suficiente. Então, o momento
antes da colisão tem que ser igual ao momento após a colisão. Como ambos vão se movimentar na mesma velocidade e na mesma direção, né? Então, em ambas as situações, então eu posso assumir que essa aqui é uma equação escalar. Beleza? Aí facilita os cálculos. Então a quantidade de movimento do corpo x é mx v0x. A quantidade de movimento do corpo y é my vezes v0y. E a quantidade de movimento após a colisão é a massa do corpo y com a massa do corpo x vezes a velocidade que ambos vão adquirir. Né? E aí, depois que eles se colidem, né? Então eles viram uma gosma aqui, né? X mais y com velocidade que a gente não sabe ainda. Tá, então é esse valor que nós desejamos saber, né? Que é a velocidade v. Então tá multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então fica assim, ó. mx v0x mais my v0y dividido por mx mais my. Deixa eu só conferir aqui que o gabarito está correto. É isso mesmo. Eu me perdi aqui. Quanto que vale mx? 2 vezes 20, né? Mais my vale 3 vezes 15 dividido por 5, né? Vou fazer direto aqui. Massa do corpo x mais a massa do corpo y é igual a 5. Facinho, né? Deixa eu ver o que eu posso simplificar aqui logo de cara. Posso fazer assim, ó. 2 vezes 20 dividido por 5 mais 3 vezes 15 dividido por 5. Ó, 20 dividido por 5 é a mesma coisa que 4. 4 vezes 2, 8. 15 dividido por 5 é a mesma coisa que 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8 é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 1. Aí fica mais fácil, né? Ó, é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 1. Aí 8 mais 8 é mais fácil de lembrar, né? 8 mais 8 é 16, mais 1 é 17. Se uma soma que você... Um macete, né, para a vida de vocês. Se vocês têm uma soma assim, 8 mais 9, é um pouco mais difícil de lembrar, né? Quanto que é 8 mais 9? Mas geralmente a gente lembra com mais facilidade 8 mais 8. Ou 9 mais 9, né? 8 mais 8 é a mesma coisa que 16, né? E aí vai sobrar 1, aí, que é a mesma coisa. 8 mais 9 é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 9. É como se eu tivesse desmembrado esse 9 em 8 mais 1. Né? 17. Deixa eu ver, é isso mesmo? Será que tem esse resultado? Nem lembro se é múltipla escolha. É isso mesmo. 17 metros por segundo. Eu acho que eu fiz 4 questões, né? Que era a meta desde o início. Acho que eu fiz 4 questões. Então, gente, obrigado aí para quem ficou até o final. Eu vou encerrar a gravação aqui e eu vou subir o vídeo no YouTube e amanhã a gente já tem avaliação. E
E essa avaliação vai ficar disponível até 22 horas do sábado, tá? E segunda-feira eu já libero já o gabarito. Eu desejo que vocês acessem o gabarito, porque se não acessar o gabarito, perde a avaliação atitudinal. Vocês façam um favor de avisar os seus colegas, tá? E é isso. Obrigado para quem ficou até o final. Beleza, velho.